Sejam bem-vindos a mais um episódio do DNNA Cast, um podcast que conecta histórias reais com propósitos de vida. Eu sou a Luciana. E eu sou a Renata. E hoje o episódio tá pra lá de especial, porque vamos entrevistar uma médica que cuida dos pequenos gigantes da UTI. E o mais incrível é que, além de médica e criadora de conteúdo, ela emociona um mundo com mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais que acompanham cada respiradinha de esperança. Ela que é nossa conterrânea de Tuverava, ela que estudou com o nosso irmão Rodrigo e a nossa amiga de férias de Santos. Ela, para nós, é conhecida como Doutora Leilane, mas para o Brasil, ela é conhecida como Doutora Dividinha! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! É um prazer te ter aqui. Muito obrigada pelo convite. O fato da gente já se conhecer desde a infância, isso conta muito e me trouxe um sentimento de infância, né? De poder estar junto, de poder contar, porque hoje somos médicas e desde sempre a gente brincava e afins. Então, tá aqui é muito importante pra mim. Muito obrigada pelo convite mesmo. Ah, a gente Nossa, que agradece. Nós estamos honrados com a sua presença. Muito E com essa vida corrida, só assim pra gente se encontrar no dia de hoje. É Exatamente. verdade, gente. Nossa. Então, vamos lá, vamos começar. Todo mundo tá ansioso, né, para saber da sua rotina, para saber da sua vida e a sua história de vida que é linda, né? Então, vamos lá. Bora. E vamos começar do começo. Você sempre quis ser médica? Olha, sempre médica não, mas eu tinha pra mim que eu ia algo com criança com certeza, né? Eu até costumo brincar que eu tenho perfil de delegada e eu queria ir pra essa área, mas tinha algo mais lá no fundo falando, não, você precisa salvar vidas. E por conta do histórico da minha família, de ter perdido a minha irmã, né, por conta de um erro médico, na época ela tinha 7 anos e eu 4, eu optei por seguir esse caminho, essa vida aí da medicina. Só não achei que fosse ser tão intenso nos dias de hoje, né? Intenso no sentido de muita correria, muito plantão, mas graças a Deus eu sou muito bem resolvida aí nessa situação. O delegada ficou lá para trás, ficou como numa caixinha, mas tamo aí, sigo no propósito de vida. O que você falou é muito verdade, né? Quando a gente escolhe a medicina, a gente idealiza uma medicina, né? Mas depois, na hora que a gente se forma, é que a gente começa a ver mesmo como que é a rotina pesada, né? Horas e horas de plantão. E você nesse mundo mesmo, né, Lê? Porque você dá bastante plantão. E como que você decidiu que você falou assim, foi na faculdade, você falou, eu quero fazer pediatria ou muito antes? Olha, no começo eu tinha, como eu falei, eu queria algo com criança. Aham. Ou eu ia para cirurgia pediátrica, ou eu ia fazer psiquiatria infantil, ou a pediatria propriamente dita. E daí, na faculdade, no começo, a gente não entra em contato, né, Aham. com criança. Mas já no segundo ano, na propedêutica, que a gente ia pro hospital, conhecer alguma coisinha ou outra, uma vez na semana, eu me aventurei, cheguei na pediatria e falei pro chefe lá, falei, doutor, você se importa se eu ficar uns dias aqui de plantão com o internato? E ele falou, não, pode vir, fica à vontade. E foi quando eu ia, acabava o expediente, acabava a rotina, né, da faculdade, e eu ia, ficava até 10, 11 horas da noite ali, vendo os colegas atenderem. Então, isso daí foi aflorando. E daí, no terceiro, quarto ano, acho que no terceiro ano, a gente teve a pediatria propriamente dita, e aí eu falei, é isso mesmo. Eu não me vejo na oftalmo, eu não me vejo na dermato, apesar de ser 2 especialidades, assim, muito boas, mas não, eu acho que se eu fosse para outro lado, eu não ia ser tão feliz como eu sou na pediatria. E só, assim, fica à vontade, tá? Se você quiser falar sobre isso ou não, né? Mas o que aconteceu com relação à sua irmã? Você poderia falar? Sim, sem problemas. Ela tinha 7 anos, ela chamava Francine. Ela tinha 7 anos. Você tinha quantos anos? Eu tinha né? 4. Foi em 94. E ela começou com uma dor abdominal, assim, boba, mas começou a piorar, né? Começou a ficar mais prostrada, e minha mãe chegou a procurar o hospital. E, no caso, a Santa Casa. E aí, mandaram embora. Falaram que aparentemente não era nada e mandaram embora.
E aí chegou em casa, ela tendendo a piorar, começou vômito, começou febre, começou a ficar sudorese, enfim. Daí a minha mãe falou, tá errado, não é possível. E aí a minha mãe chamou o vizinho, que é ortopedista, ainda atua, né? Mas ele falou, Dilma, isso não tá certo. Pra mim isso daí é uma apendicite, vai ter que voltar pro hospital. E daí eles voltaram pro hospital e naquela época, né, 30 anos atrás, eles não tinham o que tem hoje, né? Vamos fazer uma tomografia na urgência, um ultrassom na urgência, só a clínica e que tá certo, porque a clínica é soberana, né? E daí falaram, vamos levar pro centro cirúrgico e o anestesista vai vir conversar com você e, enfim. Daí chegaram a questionar meu pai, né, se ela tinha alguma alergia de alguma coisa. E meu pai relatou que tinha, né, a xilocaína e tal. Mas a anestesia geral não lhe caiu bem, né? Ela fez uma anafilaxia, um choque anafilático, né? E fez um edema de glote, não pensaram numa tráqueo de urgência, e aí, infelizmente, ela veio a ter uma parada cardiorrespiratória e não foi revertida. Chegaram a transferir para Ribeirão Preto, mas ela já chegou lá praticamente morta. E daí lá que minha mãe recebeu a notícia de que, infelizmente, ela não tinha conseguido, né, superar aquilo. Nossa, Lê, e essa história, né, toda de superação sua e da sua família, com certeza te dá um gás ainda maior para lidar com tudo isso, né, que você vive hoje, com esse cuidado que você tem, porque eu acho que quando a gente passa na pele tudo isso, eu acho que isso dá muita força e empatia também, né, com os familiares, com as pessoas que estão vivendo ali a situação, porque você passou na pele, sua mãe passou na pele, né, sua família toda. Então eu acho que isso, para o seu cuidado, com certeza, acrescentou demais, né, com certeza. Sim, e o fato de isso tudo ter acontecido, a gente ter sentido na pele, eu era muito pequena, né, na época eu tinha só 4 anos, mas é uma notícia que eu não tenho coragem de dar para os pais. Eu Aham. dou porque eu sou obrigada, mas eu vejo a minha mãe recebendo a notícia, né, então por isso que eu falo, graças a Deus eu sou muito abençoada, eu sou muito pé quente, né, na Uhum. nossa área para falar desse jeito, mas assim, eu pouquíssimas vezes tive que dar essa notícia. Nossa, que bom. Justamente porque eu fico pensando, gente, é a minha mãe recebendo a notícia. E na época ela conta que para ela foi assim, o fim do mundo. E a cidade sendo muito pequena, né? Um dia a minha irmã estava indo para a escola, no outro não estava, e os coleguinhas perguntando, né? Aham. E até hoje, né? Muita gente fala, você é a filha da Dilma, aquela que perdeu a menina, né? Então, assim, ainda ligam, mesmo depois de 30 anos. Uhum. Então, isso eu falo, né? Dar essa notícia para uma mãe é terrível. Nossa, com certeza. E você se lembra, assim, do seu primeiro plantão, da sua como que foi você encarar, assim, depois que você terminou porque você só para contextualizar, né, para quem tá nos ouvindo, então você fez 6 anos de medicina, 3 anos de pediatria, né? 2. 2, Na 2. minha época eram 2 Era ainda. 2. E aí você começou aí nesse mundo, né, Lê? Isso. Eu acabei a pediatria, depois de 2 anos eu trabalhei 1 ano, que eu falei: "Eu preciso juntar um dinheirinho, quero Aham. começar a viajar". E daí, eu estava dando muito plantão de porta, muito, assim, horas e horas virada, e eu não estava eu falei: "Se eu continuar nessa vida, eu vou infartar com 30 anos". Aham. Então, daí foi quando meu pai falou: "Volta para Ituverava, a gente abre um consultório e você diminui um pouco essa carga horária, essa intensidade e tudo mais". Só que daí eu falei: "Não, não quero". Aí ele falou: "Então vai para neonatal, vai para UTI pediátrica". Minto, ele falou: "Vai para neonatal". Só que eu trabalhava num hospital de São Paulo muito barra pesada, que só chegavam crianças grandes, morrendo. Aham. E eu trabalhava com mais 2 colegas, os 2 mais velhos, bem mais velhos, então ficava tudo nas minhas costas. E eu Aham. falava: "Se eu não salvar, eles que não vão". Uhum. Então aí eu comecei a tender mais pro lado da UTI pediátrica. Aí Uhum. foi quando, depois desse 1 ano parada, né, assim, sem exercitar a minha especialidade no sentido de aí eu Uhum. falei: "Não, eu preciso
partir para esse lado, se eu quero sair da porta. Porque, querendo ou não, a UTI, ela é mais tranquila, no sentido de que são 10, 15 leitos, mas são só 10 e 15 leitos. Sim. Na porta, eu chegava a atender 300 fichas num dia. Nossa Né? Senhora. Então, e dessas 300, tipo, pelo menos umas 50 eram crianças muito graves. Então, acabou que eu fui para São Paulo, fiz mais 2 anos de UTI pediátrica e aí encerrei o ciclo de estudante para Que só bom, trabalhar. Graças a Deus. E deixa eu te perguntar, dentre todos esses casos super difíceis que você recebia, qual foi o que mais te marcou? Olha, teve um menino de 12 anos que... Adolescente, né? É complicado. O pai simplesmente falou, vou desligar o Wi-Fi se você não for estudar. Isso o pai contou, né? Daí ele falou, desligue e eu pulo da janela. O pai desligou, pagou pra ver e o menino pulou, do 12º andar. Meu Deus. E daí ele sobreviveu. Ele chegou no hospital, mas assim, o fêmur subiu, né? Foi um politrauma violento, mas ele chegou vivo, ele chegou não agonizando, ele chegou reclamando de muita dor. Subiu pro centro cirúrgico e aí voltou pra gente, chegou na UTI, né? Voltou pra UTI já chocado. Assim, a gente entrou com todas as drogas possíveis, ele voltou entubado, né? Pra poder preservar a via aérea e sistema nervoso. Mas assim, ele voltou... Se ele sobrevivesse, ele seria uma criança que não seria paraplégico nem tetraplégico, mas ele ia ter muitas condições reduzidas. No sentido Muitas sequelas, exatamente, de se exercitar, por exemplo, ele não ia poder nunca mais, né? Encurtamento de tendão, essas coisas, tudo. Mas ele durou aproximadamente, acho que 18, 19 horas e ele veio a falecer. E o pai, eles eram árabes. Então, o pai se culpava horrores, assim. Por que eu fui fazer isso? A culpa é minha, meu filho morreu por causa de mim. Antes eu não tivesse desligado o Wi-Fi. Então, eu bato muito nessa tecla. E não é agora, não foi agora, recente. Foi em 2021, 2019, que foi quando eu iniciei na UTI pediátrica. Então, acaba que... Se lá atrás já estava desse jeito, imagina hoje, né? Esses adolescentes nas telas, se envolvendo cada vez mais só com telas. Antigamente, a nossa tela era ir jogar bets na rua, né? O Rodrigo ia na porta de casa, a gente jogava. Então, assim, né? Foi o caso mais, assim, que mexeu comigo. Justamente por causa disso. O pai falou, o menino verbalizou, se você desligar, eu vou pular. E o pai não acreditou, enfim... E assim, diante dessas questões, eu imagino que você lida, assim, todos os dias com 1 milhão de desafios, né? Porque, gente, é muito pesado, né? Mas teve algum momento da sua vida que você pensou em desistir? Você falou assim, nossa, eu não aguento mais? Ou não? Nunca foi uma opção? Olha, eu sou muito workaholic. Desde quando eu entrei na faculdade, eu já tinha a visão de que eu ia trabalhar muito, né? Porque eu gosto, óbvio, eu quero ter no final do mês uma conta recheada, né? Falar que você não quer, filantropia não dá, né? Mas eu nunca pensei em desistir, né? Mas eu tive na época que eu trabalhava muito na porta... Se eu continuasse na intensidade que eu tava, porque eu emendava 24, 48, 96 horas. Eu ficava 4 dias dentro do hospital, atendendo 300, 400 fichas, né? Então, assim, né, nesse time que eu fazia porta, eu pensava, se eu não sair... Eu vou infartar com 30 anos, eu vou dormir na estrada, porque eu morava em Santos e fazia plantão em São Paulo. Então, né, nesse time eu não pensei em desistir, mas eu pensei em mudar. E aí foi quando eu mudei. Mas desistir nunca. Nunca foi uma opção. É isso mesmo. E eu acho assim, a pediatria, né? Eu acho que você lida... em um paciente, eu acho que você lida com vários, né? Porque você tem que lidar tanto com a comorbidade da criança, tanto com o emocional dos pais. Sim. E como é lidar com o emocional dos pais? Olha, é 100% desafiador. Porque acaba que, assim, às vezes a criança só subiu para UTI porque o colega do pronto-socorro estava com medo de mandá-lo para uma enfermaria.
né? Ele poderia ter ido para uma enfermaria. É isso que eu falo. O colega do PS não tem a visão do colega da UTI, né? Porque, por exemplo, um atropelamento que, por exemplo, vocês que não são da área, já se pegar no PS, já entram em pânico, meu Deus, o que eu vou fazer e tudo mais. Para mim é super tranquilo, né? Só que os pais chegam na UTI assustados, porque eles já imaginam tudo de ruim, entendeu? E o fato de você falar, olha, seu filho vai ter que ir para UTI, os pais já ficam, meu Deus do céu, já é o fim da vida. Acham que UTI já é uma porta pro céu. Né? E nem sempre. Então, assim, eu acho 100% desafiador lidar com o emocional dos pais. Só que quando entra lá e eu vejo que é uma bobeira, né, que foi justamente porque o colega do PS estava com um certo medo de mandar pra enfermaria, eu já tranquilizo os pais, assim, da melhor forma possível. Eu falo, não era nem pra estar aqui na UTI. E daí, até um pouco atrás, uma semana passada, a mãe começou a chorar e falou, nossa, você tirou um caminhão das minhas costas. E era uma criança que realmente não precisava. Ele ficou só 24 horas e depois desceu para a enfermaria, né? Então, assim, eu acho muito desafiador. Só que a gente tem aquele jogo de cintura, a gente tem que saber como conversar. Sim. E nem sempre tudo é tranquilo, né? Às vezes eu tenho que deixar muito claro de que o filho corre risco de morte. Sim. Né? E isso pode doer para os pais, mas eu tenho que ser sincera. Eu não posso simplesmente falar, tá tudo bem, seu filho vai sobreviver, mas e se não sobreviver? Então, eu tenho que deixar muito bem claro isso, para não acontecer de o filho vir a falecer e a mãe jogar isso nas minhas costas. Falar, nossa, mas a doutora acabou de sair daqui e falou que estava tudo bem. Sim. Né? Tem que sempre jogar limpo, né? Tem que falar até para os pais criarem a expectativa certa, né? Sobre aquilo. E o que eu acho muito legal do seu trabalho é que você falou assim, eu converso, eu tranquilizo. E eu acho muito legal, principalmente o que você mostra nas redes sociais, é que você lida com muita leveza naquele ambiente, que é um ambiente muito difícil. E às vezes os próprios pais, eles estão querendo paz, não paz, né? Estão querendo paz, mãe, pai naquele momento para falar, me ajuda, eu não sei o que eu faço. Então, você dá não só o amor para aquela criança naquele vídeo, mas você também dá muito suporte para os pais. Isso é muito gostoso por isso que é muito gostoso de assistir os seus vídeos, né? E não só o Brasil, o mundo te acompanha, né? Eu tento deixar os pais o mais tranquilo possível. Se eu vejo uma mãe chorando... Pai não, porque pai é um pouco mais difícil de ficar dentro da UTI. Eles vão, mas é muito mais fácil e rotineiro você ver uma mãe ou uma vovó. E daí, quando eu vejo elas chorando, eu já vou logo abraçar. Eu falo, sem chorinho aqui dentro dessa UTI, pelo amor de Deus. Aqui não. Aqui não. E essa questão dessa alegria toda contagia muito a gente, porque a gente fica assim, gente, parece ser muito mais leve, né? Um ambiente muito difícil. E toda essa leveza que quando foi assim, que você falou assim, nossa, eu vou postar um vídeo porque eu quero compartilhar. Quando que foi o start? Foi super despretensiosamente, super. Eu simplesmente pus meu celular apoiado, peguei um bebê que tinha acho que 1 quilo, 1,10 kg, 1,1 kg, alguma coisa assim, eu peguei no colo, fiz carinho e conversava com a câmera, com a criança, com a câmera, com a criança e coloquei no TikTok despretensiosamente. Eu nunca achei que eu fosse ser a doutora de vidinhas ou postar todo dia ou ter milhares de visualizações, nunca achei. E do dia pra noite começou visualização e minhas contas começaram a crescer. Até então eu não tinha um Instagram profissional, eu tinha só um particular e daí começaram a puxar pro particular. Pedi muita solicitação e eu falava, gente, não é possível. Comigo isso? Eu que fui uma encrenqueira até ontem. Não é possível isso. E daí foi quando meu irmão falou, cria uma conta profissional. Porque hoje em dia todo médico tem uma conta profissional e querendo ou não, ela é sua porta de entrada. Porque você vai ver, por exemplo, eu quero saber se a pizza é boa. Você entra no Instagram, você não entra mais no Google. Sim, é verdade. Né? Então você vai ver os comentários, você vai ver os stories e tudo mais. E daí foi quando eu criei o Instagram. Mas eu comecei no TikTok dessa forma, despretensiosamente.
E acabou foi. que fui. E foi. E, Tô e até como que os hoje. pais reagem ao ver os seus vídeos? Olha, eles até pedem. Ai, minha mulher tá internada aí no hospital X. Será que você não pode fazer um vídeo com meu filho? Ah, Eu acho isso que tão bonitinho, porque assim, eu nunca chego pra pedir, ai, posso filmar seu filho? Às vezes já chegam, ai, você não é a doutora dos neném? E daí eu falo, ai, sou a própria. E daí eu acabo fazendo um vídeo, mas assim, eles sempre que me pedem. Óbvio, aqueles que são mais, que eu quero mesmo trazer, que são mais gordinhos, que são mais... Eu converso com os pais, tudo, entrego o meu termo para eles assinarem, né? Um termo de consentimento livre e esclarecido. E além do termo, eu mostro as minhas redes, a priori, justamente para eles entenderem o porquê que eu quero postar os filhos deles, porque acaba que a internet, né, tem pro lado bom e tem pro lado ruim também. Então, eu deixo super claro o porquê que eu tô querendo trazer o filho deles ali. Mas eles reagem, assim, muito bem. Eles ficam muito felizes e eles... Teve até um recente que a mãe falou assim... Luiz, traz um body bonito pro Lúcio, porque agora ele tá famoso. Então, acaba que elas gostam e elas querem que faça cada vez mais, né? Traz um boy. Isso é muito... Não, gente, eu ia ser essa mãe, com certeza. E eu leio, assim... E você enfrenta muito hater ou não? Olha, eu sou uma pessoa muito preocupada com o que vão achar daquela situação, ou de mim, se vão falar de mim, se não vão. Então, eu tenho isso que dói, né? Que eu tenho muito medo da crítica, né? Mas o meu irmão fala, quem tem fama, tem hater. Tem. Então, você tem que lidar da melhor forma possível, né? Se é algo que tá te incomodando, que dói, bloqueia e acabou. Não vá responder. Porque, querendo ou não, às vezes é isso que a pessoa quer. A pessoa quer que você faça um story falando dela, marque ela e afins. E isso não vai me levar absolutamente nada, Sim. né? Mas, por incrível que pareça, eu não tenho motivo pra ter hater. Porque os vídeos são vídeos bons, aconchegantes, que deixam o coração quentinho, que te tira uma risada, né? Que te faz... te deixa uma vontade de ser mãe, Sim. ou de apertar o seu sobrinho, seu afilhado, entendeu? Então, não tem motivo pra eu ter hater. Sim. Mas eu já tive algumas seguidoras que acabaram criticando algumas coisas, porque às vezes eu tô com o cabelo solto, e eu nem encaro isso como hater, é a opinião da pessoa e tá tudo bem, Sim. né? Mas assim, eu lido da melhor forma possível. Quando me magoa, eu vou lá e tiro E bloqueia, e tá tudo né? certo. É isso mesmo. Aí a pessoa para de acompanhar, né? Exato. Fica Ela que vai criticando. perder. Exatamente. E como que é, assim, um bastidor de um vídeo? Você se programa pra gravar? Como que é, assim? Olha, tem muita gente que acha que eu levo o ring light pro hospital, que eu... Não, eu simplesmente, por exemplo, eu vou dar banho nesse nenê. Eu já levanto e falo, será que eu posso pegar um pouquinho? E elas deixam, então, as técnicas de enfermagem, elas deixam. Então, acaba que eu só posiciono o telefone, ali e pego o bebê e começo uma conversa com eles. E às vezes eu até esqueço que eu tô sendo filmada. Tipo, acaba 1 minuto e eu continuo ali com eles no colo. E muita gente fala, ela só é assim quando ela tá filmando. Às vezes eu nem filmo. Nem filmo. Tem muita situação que eu nem filmo, porque aquele momento é a doutora de vidinha sendo a doutora de vidinha, né? Então... No seu trabalho, exatamente, né? Normal, exatamente. Cuidando, igual você cuidaria de... Independente de filmagem ou não, né? Exato. Isso é muito bom. Nossa, isso é muito... E os seus vídeos, dá pra sentir que é muito verdadeiro. Ele realmente aconchega o coração. E quando você começou, quem foram as pessoas, assim, que estiveram do seu lado, que te apoiaram, que falaram assim, não, continua nesse caminho? Eu acho que é importante falar, né? Olha, no começo, igual eu falei, meu irmão, ele falou, olha isso, olha o que você tem nas mãos. E eu nunca vi ninguém fazer isso. Começa a fazer. E aí eu fiquei com um pouco de receio, né? Porque sempre tem aquele que vai querer te alfinetar, aquela pessoa que vai querer
dizer que o que você tá fazendo, né? Para, porque tá feio. E eu tenho medo do julgamento e das críticas. E aí meu irmão falou, não, você tem que fazer, vamos abrir um Instagram, vamos começar a fazer as coisas, já procura um marketing. Meus pais também, eu falo que eu costumo brincar que os meus pais são meus marqueteiros aqui na região, aqui no interior. Porque o meu pai, por exemplo, às vezes ele tá, esses dias, até uma dona de farmácia, ela me mandou uma mensagem. Seu pai acabou de sair daqui e eu comecei a te seguir por causa dele, né? E eles falam, ai, você conhece a minha filha? Começa a seguir ela. Então, assim, tipo... Ela é famosa. Você tem filhos? Não? Ai, minha filha dá tanta dica, entra aí no Instagram pra ver ela. Então, eu costumo brincar que eles são meus melhores marqueteiros daqui. Mas a minha família em si sempre me colocou pra cima, nunca me deixou desistir... E releve as coisas que você não gosta de ouvir, deixa pra lá. E meu noivo também, ele... Assim, a gente não tá junto, né? Ele tá nos Estados Unidos, eu tô aqui. E, às vezes, em reunião que ele vai... Que daí ele vê que tem um marketing ali na jogada, ele fala, nossa, sabe quem pode fazer o marketing também lá no Brasil? A minha noiva, olha aqui o Instagram dela. Então, tipo, ele já abrange para outros cantos, né? Então, assim, a minha família e meu noivo sempre me apoiaram. Alguns colegas, algum, assim, nesse sentido, no trabalho... Né, o pessoal que trabalha comigo, as enfermeiras e tudo mais, elas sempre falam, ai, doutora, você esqueceu de postar do Lucinho essa semana. Eu falo, calma, eu vou postar. Calma, e é bom que todo mundo acompanha, né? Vai acompanhando, faz um plantão, doutora. Doutora, você não postou. Isso é bom. Legal. É muito gostoso. E só aproveitando o gancho, né, agora que você falou do seu noivo, né, e todo mundo tá curioso pra saber como que vocês se conheceram. Olha, a gente tava em São Paulo, num churrasco, né, de amigos em comuns. E daí eu falei pra minha amiga, eu falei, viu, quem que é aquele moço? Ela falou, ai, amiga, desencana. Ele mora lá nos Estados Unidos. Eu falei, mas é esse mesmo que eu quero! É esse, minha filha! E daí a gente se conheceu e começamos a ficar junto. E desde o primeiro encontro a gente nunca mais se desgrudou. E aí depois ele veio a ter que mudar para os Estados Unidos. A gente chegou a morar um tempo junto, depois ele mudou para os Estados Unidos, eu fiquei... Né? Mas assim, de 2 em 2 meses eu tô lá, ele vem pra cá numas férias mais prolongadas, férias de verão lá, e enfim, dezembro ele acaba vindo também, mas eu vou muito mais. Que não é ruim, não. Ai, que delícia. Ai, Estados Unidos. Deve ser difícil. Que delícia. E assim, qual que foi? Você lembra, assim, de uma passagem que você não esquece de jeito nenhum no hospital que te marcou muito, que você considerava, assim, impossível e conseguiu reverter? Teve um caso que eu tava na residência, era um bebê, ele chamava Lincoln. Ele tinha síndrome de Down, ele tinha cardiopatia e ele tava muito ruim. Muito ruim mesmo. E chegou a fazer diálise, ficou assim, com todas as drogas imagináveis. Ele chegou uma vez, eu até brinquei, falei, gente, parece uma árvore de Natal esse tanto de bomba. Ele, uma vez, na época, né, ele chegou a ter 9 bombas, né, entre drogas, sedação, antibiótico, tudo. E eu peguei muito carinho, assim, a mãe pegou muito carinho em mim, e eu nem sonhava em ter rede social, assim, né, ser grande nessa área e tudo mais. E toda vez que eu ia ver ele era tão fofinho, e eu fazia um moicano nele. E a mãe falava, a doutora do moicano passou aqui. Porque todas as vezes eu mexia no cabelinho dele. Beleza. E aí ele tendendo a piorar. Aí a mãe falou um dia, doutora, eu tô com medo dele morrer. Aí eu falei, mãe, ele vai... a gente, cada dia é um passinho. E você pode ver que aqui, de manhã, ele tava fazendo xixi. Agora já não tá mais. Então, o UTI serve para isso. É vigilância 24 horas. Então, acaba que não adianta você ter ansiedade dentro da UTI, principalmente nos casos graves. E se ele vir a óbito, não é porque você deixou de fazer alguma coisa ou a gente deixou de fazer alguma coisa. É porque Deus quis. Né? Sempre deixei isso muito bem claro para a senhora, justamente para não te pegar de surpresa, né? E parece que depois desse dia, acho que ele escutou, Deus devia estar ali e falou, não é justo, né? Ela precisa tirar uma foto com esse menino quando ele sair daqui.
E aí ele foi melhorando, ele melhorou. Ele saiu da UTI, mas antes de sair, a avó veio e ela me trouxe um presente na época e ela falou, doutor, é simples, mas é de coração. E daí ela viu que eu tinha Nossa Senhora, né? E daí ela falou, eu queria te presentear com uma Nossa Senhora. E ela bordou uma Nossa Senhora num pano de prato. Ai, E eu que tenho lindo. até hoje esse pano de prato. E aí ela falou, lá na minha casa, a senhora é considerada a doutora do moicano. Porque toda vez que eu chego aqui e vejo o Lincoln com um moicaninho, eu falava, ó, a doutora passou aqui. Passou. E a minha filha sempre falou muito de você e tudo mais. Eu achei que esse menino não ia pra frente. Porque ele ficou horrível. Aham. Horrível, nas últimas mesmo. E eu, né, sempre deixei claro a minha fé. Eu nunca falei pras mães que... Olha, aliás, sempre falei para as mães, se você tem alguma fé, se tem alguma religião, se apegue. Porque tudo que os médicos estão fazendo, já deu, né? Não tem nada mais que possa fazer para melhorar. E daí, isso para mim foi bem marcante, assim. E fiquei conhecida como a doutora do moicano. Nossa, é muito lindo isso. E essa história de fé é muito importante porque eu falo que, às vezes, chega num momento que os médicos também não conseguem fazer, né, mais do que, igual você falou, a gente já fez tudo que tinha pra fazer, já foi feito. Mas eu tenho até uma passagem da minha vida que a gente estava numa situação muito difícil, né, com a minha mãe internada na UTI, com Covid, e aí os médicos se reuniram com a gente, falaram assim, olha, não tem, assim, a gente já tá fazendo de tudo, mas sua mãe não tá melhorando. E aí eu falei pra ele Ela já o estava na seguinte, 10ª prona, não respondia. Nossa. Tava com Não, mais de 90% do muito, pulmão já tomado, tava evoluindo muito. para tráqueo. E aí ia ser o aniversário da Renata. O médico falou pra gente ir lá despedir, na época. E a minha mãe não tinha nenhuma comorbidade, pegou um Covid grave, lindíssima minha mãe. E aí a gente foi, né, Aí ele pra ele se falou despedir. não, Nossa. na verdade ele Na falou verdade, não, assim, pra na se verdade ele falou o seguinte, ele falou: "Olha, vem, a gente precisa conversar, não tá mais melhorando, tendo uma melhora". Aí eu falei assim: "Olha, doutor, a gente é médico, a gente sabe que na medicina a gente tem um limite, mas o senhor não conhece o meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres. E a minha mãe vai sair dessa". E aí eu lembro que eu olhei no fundo do olho dele, estava cheio de lágrimas os olhos dele, ele falou assim: "Olha, realmente tem alguns estudos que falam, até que tem um estudo que falou que pacientes que receberam dois grupos de pacientes, eles estavam em estado parecido. E teve o grupo que recebeu oração e teve o grupo que não recebeu oração. O que recebeu oração teve um prognóstico melhor do que aqueles que não receberam. Então, assim, eu falei assim: eu posso ir lá orar pela minha mãe? E aí ele falou: pode. E aí eu fui, orei com muita fé. E assim, a gente sempre muita fé, muito joelho no chão, porque assim, realmente na medicina, às vezes a gente fala, tem um ponto, né, que a gente consegue ir, mas Deus, para ele não tem ponto. Exato. Para Deus, nada é impossível quando a gente coloca Deus. E assim, e aí minha mãe começou a melhorar. Eu tenho, assim, muitos testemunhos dessa passagem de vida. E foi muito marcante, assim, porque eu falo que foi um milagre. Foi um milagre da minha vida, assim, foi Deus. Então, isso daí que você tá falando é muito importante, porque na UTI, as pessoas têm que ter fé. Tem que ter fé, não... eu falo que ali a gente faz tudo que a gente pode, né, como médicos, mas Deus tá ali também. E as famílias que acreditam, acreditem mesmo, porque para Deus nada é impossível. Exatamente. Igual você falou, quando eu acho que a gente tem um dia para chegar e um dia para partir. Então, esse dia de chegada é destinado por Deus. E esse dia para partir também. Então, assim, quando chega a hora da pessoa, às vezes a gente não entende o porquê. A gente às vezes se questiona, mas por que levou? Por quê? Porque Deus quis. Exato. Depois, lá na frente, a gente vai entender. Exatamente. Quando nasce, né, já tem toda a história escrita. É. Se não foi pra ser, é porque, é igual você acabou de falar, né? Porque Deus quis. E não adianta a gente querer ir contra Deus. Porque, né, às vezes você acaba
provocando até uma distanásia, Aham. né? Coisa que não é justo com o próprio paciente, né? Você já está até desrespeitando o próprio paciente. Exatamente. Mas eu super concordo, eu acho que fé dentro de um hospital como todo é super bem-vindo. E se você não acredita, tudo bem, tá tudo certo. Sim, claro. Mas eu acho que conta muito. Conta Conta muito. E é mesmo. E se você pudesse definir em uma palavra a sua missão aqui, como você definiria ela? Olha, eu acho que entregar. Uhum. Porque dentro da UTI, independente se, quando eu recebo o paciente, independente se criança maior ou se neonato, eu prometo tudo e eu entrego tudo, Uhum. né? Pode até soar um pouco egocêntrico, mas eu me acho. Eu Aham. tenho que me achar. Porque o amor da vida de alguém está nas minhas mãos. Uhum. Então, eu vou lutar pelo paciente, eu vou fazer de tudo, até onde Deus me permitir. Uhum. Eu vou cuidar dele com respeito, porque querendo ou não, ele só tem a mim ali. Uhum. E a mãe tem a mim e aos remédios, às drogas. Então, assim, se eu não entregar tudo de mim, a criança vai morrer. Sim. E é igual eu falei, eu não quero dar essa notícia pra mãe. Eu não quero e eu não vou. E eu, inclusive, eu falo até nas palestras, né, que quando eu fui convidada, eu sempre deixo claro que na UTI, querer é poder, Sim. né? A gente sempre escuta que, querer não é poder. Querer é poder, porque eu quero e eu vou salvar meu paciente. Custe o que custar. Eu vou ficar sem dormir, eu vou quebrar a cabeça, vai queimar neurônio, mas eu vou fazer de tudo pro meu paciente vingar. Sim. Justamente porque eu não quero dar notícia pra mãe de que veio a óbito. Aham. Não, acho horrível isso. Isso é muito bonito, né? E importante também, assim, a gente saber dessa doação. Porque hoje em dia, assim, a gente precisa saber que todos os médicos, né? A gente gostaria de saber que todos os médicos têm esse mesmo empenho que você tem. E que a gente também tem, né? Essa garra. Tem que ter, né? Tem que Porque ter. você tá lidando com vidas, né? Sim. Na nossa profissão, a gente não pode, por exemplo, vamos pegar como exemplo um engenheiro, Aham. né? Se ele fizer uma conta errada, ele passa uma borracha, tá tudo Tá certo, tudo certo. né? A gente, se eu fizer uma medicação errada, a criança pode parar. Sim. E já aconteceu. Eu já tive Aham. que reverter uma parada de um evento. Me chamaram, eu tava na UTI, a pessoa tava no pronto-socorro, fizeram e eu tive que correr, né? Só que assim, é evitável? Então evita. Sim. Porque se morrer, sabe? Aham. Você não com tem o que certeza. fazer. Acabou. Acabou. Exatamente. Igual você falou, não tem como passar uma borracha, Não é a tem vida como. de alguém. É a vida de né? alguém. Exatamente. E Lê, a gente tá falando muito dessa garra sua, dessa luz sua que você pega pra levar dentro do hospital. E o que você leva do hospital agora pra sua vida pessoal? Olha, Seu dia a dia, sua rotina, o que você fala? Não, isso daqui, a UTI, a pediatria, tudo me leva, eu preciso fazer isso no meu dia a dia. E como que você faz pra cuidar do seu emocional? Porque você lida com muitos desafios, igual você falou, você é workaholic, você trabalha bastante. Então, como que você lida com tudo isso? olha, eu tenho que ter a terapia em dia. Porque se não tiver, não por óbito, né? Muita gente fala, nossa, como que você lida com óbito? O óbito é o menor dos meus problemas, né? Às vezes eu tenho que lidar com um familiar que a mãe proíbe o pai de entrar porque o pai não paga pensão. E isso acaba respingando em mim, porque eu tenho que conversar com o pai e eu tenho que conversar com a mãe. Porque às vezes eu converso aquilo ali com o pai e o pai não vai passar a informação toda pra mãe por birra, né? E aí eu tenho que conversar com a mãe também. Então acaba que respinga em mim, né? Ótimo que a gente tem os psicólogos dentro do hospital, mas às vezes eles vão lá uma vez, 2 por semana só. Eu tô ali todos os dias, né? Tô lidando com aquela família. Ou então, às vezes, o impacto de o meu filho só caiu e afogou na piscina porque você estava bebendo e não viu, Aham. né? Então, assim, eu procuro ter a terapia em dia.
né? Porque senão acaba respingando na minha família, com meu noivo. Senão, trazer o trabalho para dentro de casa é uma coisa que eu não faço. Sim. Quando eu saio do plantão, eu literalmente saio do plantão. Aham. Às vezes até mandam mensagem no WhatsApp. Ai, gente, o paciente fulano de tal piorou. Alguém tem alguma ideia, alguma coisa? Eu procuro me abster. Aham. Né? Eu vejo tudo, mas se eu começar a trazer para dentro de casa, eu não vou desligar nunca. Sim. E em casa é o meu templo, Aham. né? Eu literalmente sou a Leilane, não sou a doutora Leilane, não sou a doutora de vidinhas. Faço story dentro de casa, mas bem Como menos. Leilane, Como, né? exatamente. Exatamente. E eu leio, você falou do seu namorado, ou agora é noivo? É noivo. Agora é noivo, né? Você tem um plano de casar, ser mãe? Ah, tenho, né? Assim, É um sonho? é um sonho. Ah, É um sonho. E dizer que isso aflorou depois que eu entrei até na neonatal, aham. isso aflorou demais, né? Porque pegar aquele neném no colo, eu fico me imaginando, como que vai ser da minha vez? Né? Porque a gente, uma coisa é o trabalho, né? Aham. Porque é filho de alguém. Começar a chorar, eu vou devolver e tá Sim. tudo certo, Aham. né? Agora, e quando for o meu? E eu fico pensando, mas assim, penso sim em casar, penso em ter filhos, Uhum. né? No caso, porque a adolescência é insuportável, não vou dar conta. Ai, é verdade, gente. Mas é de Hoje se em dia, pensar. a gente tem que pensar em tudo, né? Nossa senhora, e hoje em dia o mundo tá muito É. difícil, né? Muito complicado. Você vê criança de 11, 12 anos engravidando, Sim. né? E usando drogas. E fora a revolução das telas, né? Porque hoje em dia a criança tem muito acesso à informação, que na nossa época, igual você estava falando, a gente jogava bet na rua. Uhum. As nossas brincadeiras eram outras. E agora a criança, dentro de uma tela, tem muito mais acesso a muito mais informação. Exatamente. Né? Então, Informação pro bem e informação pro mal. Né? Uhum. Né? Então, E- lidar com as crianças, né, hoje em dia, É difícil. é difícil. É igual eu falei, dentro do hospital, acabou ali, eu passei, examinei, brinquei um pouquinho e tudo mais, acabou. Uhum. Entendeu? Eu levo comigo, mas é na casa É dele, ali, né? né? Tipo, e quando for minha vez? Eu tenho um pouco de medo, assim, Exatamente. mas eu vou ter que enfrentar, né? Sim. E- E outra coisa que eu queria perguntar, você falou assim, seu noivo é lá dos Estados Unidos. Onde Onde você você vai pensa morar? em morar, em viver? O Brasil quer saber. Aham. Olha, já pensei em morar lá uns 2, 3 anos, porque, querendo ou não, eu quero um filho de dupla cidadania, quero um Aham. americaninho também, né? Então, Aproveitar. talvez se tivesse um filho lá, ficaria uns 3 anos até começar a falar inglês e tudo, e aí depois eu viria. Porque até ele fala que morar no Brasil, apesar de tudo que vem acontecendo em relação à política e tudo mais, morar no Brasil é bem melhor do que morar nos Estados Unidos. Ele fala no sentido de cultura, porque lá nos Estados Unidos, eu não consigo ligar pro meu vizinho e falar, viu, apesar de ser muito amiga do meu vizinho, falar, vamos fazer um churrasco? Não existe isso. Né? Tipo, lá a maioridade é 21 anos. Então, até 11 horas da noite, o meu enteado, ele tem a ordem de ficar somente até 11 horas da noite. Ele tem 17 anos, somente até 11 horas. Se a polícia pegar ele, 11h30, ele já vai ter que... o pai já vai ter que ser chamado para buscar ele. Então, assim, lá é muito rígido. Só que é um rígido que funciona, Aham. né? Lá na placa de pare, todo mundo para, Aham. entendeu? Aqui a gente vai devagarzinho e depois vai, entendeu? Aham. Tipo... Então, assim, eu falo, por mim eu moraria lá. Aham. Já ele fala, eu tenho vontade de voltar pro Brasil. Ah. Então a gente fica nessa. Talvez eu more um pouco lá e depois eu volto. Vamos ver como que vai seguir minha vida, né? Vamos levando. Pensei em revalidar o diploma lá, Aham. né? Fazer a prova para revalidar, mas também é muito difícil. E aí eu teria que começar do zero na questão de... Tem alguns estados que tá puxando a residência do Brasil, né? Eu não precisaria fazer uma nova residência de pediatria e de UTI pediátrica. Mas eu não seria a médica-chefe. Eu seria uma abaixo e eu teria que responder para ele, pro chefe, digamos Aham. assim, né? Coisa que aqui a gente já faz, que eu tenho um chefe em cada hospital. Mas, às vezes, se esse chefe for um recém-formado, eu fico Aham. pensando, nossa, eu vou ter que aguentar a bucha de uma pessoa que acabou de formar, sendo que eu tenho 10 anos na frente dele. Aham. E isso me pesa um pouco. Mas com o influencer, né? Com o trabalho de influencer, eu conseguiria lidar com
trabalhando lá ou trabalhando aqui, eu conseguiria. Não teria problema nenhum, mas é de se pensar. Ó, E me fala uma coisa, aonde que você tá atuando? Que a gente quer saber. Qual Eu, cidade você tá? eu moro em Jundiaí. Lá eu trabalho em 3 hospitais, nos 3 mais da cidade. Tanto na UTI pediátrica quanto na UTI neonatal. E eu trabalho também em Carapicuíba, que é SUS. Eu não tive coragem de deixar, por ser SUS, né? Eu gosto disso, né? São pessoas mais simples, pessoas agradecidas a gente vê nos dois, mas são mais, como que eu posso dizer? No sentido de agradecidos mesmo, né? Assim, nossa, tá fazendo de tudo pelo meu filho, imagina, não fariam por ser SUS, pensam assim, né? Mas, pra mim, é independente, né? A dipirona do SUS é a mesma dipirona do particular, que é a mesma dipirona do Einstein, entendeu? Então, eu procurei não me afastar do SUS, que é lá em Carapicuíba, por causa disso, né? Mas trabalho nesses 4. Gostaria de, talvez, trabalhar em algum de São Paulo, mas tive que desfazer por causa do trânsito, mas enfim, por enquanto é isso. E eu, Lê, pra finalizar, eu queria perguntar pra você se ser médica te tornou mais humana ou ser humana te tornou mais médica. Eu acho que um puxa o outro. Em que sentido? Antes de ser a doutora de Vidinhas, eu ia pro hospital, trabalhava, vinha embora pra casa, né? Só que desde quando eu viralizei, eu vejo, assim, eu nunca deixei de ser humana com o meu paciente. Mas eu vejo que hoje em dia, todo mundo fala, nossa, ela é muito humana. E isso traz um quê a mais pro paciente, né? Pro familiar, pro acompanhante. Então, eu acho que ser médica me tornou mais humana, que me tornou ser uma melhor médica. Uma médica melhor, né? Então, assim, eu acho que um puxa o outro. Vai puxando, é verdade. Vai puxando, Muito bom falar com você. A gente trouxe um presente pra você. Ai, Você tá aqui gente. hoje com a gente. Não acredito. Olha, é um presente pra você usar, Gente! usar bastante Não nos seus acredito! plantões. Posso abrir? Claro! Vamos ver. Gente, que chique! Agora eu vou de DNA pro hospital! Isso mesmo. A gente espera que você goste. Não acredito! Que enorme! Dá pra levar tudo! Não, tudo, juro. Essa Olha, gente! Maleta Lu. Que chique! é a maleta Lu. Ela é Olha! perfeita. Que enorme! Dá pra levar tudo! Tem até alça! Tem. É uma maleta e uma bolsa, que tem bolso aqui atrás também. Tem lugar para Aqui. estetoscópio, para o seu carimbo, para as canetas. Você vai usar muito. Pros bichinhos, Pros que a gente tem que levar. Para tudo. Obrigada! A gente que agradece muito. Então, olha, a gente gostaria de falar qual que é a sua rede social. Bom, nas duas, tanto no TikTok quanto no Instagram, é DRA de doutora, leilane.migliori. Mas se colocar DRA Leilane, já vai aparecer. Já vai aparecer. E, gente, então a gente quer agradecer muito. Eu sou a Renata Chaibubi. Eu sou a Luciana Cherbubi. E sigam a gente, DNNA Oficial. Compartilhem, escutem a gente no Spotify, no YouTube, em todas as nossas plataformas. E muito obrigada! Muito obrigada por vocês que nos assistiram hoje. A gente ficou muito feliz de te receber, a nossa conterrânea, a nossa amiga da época de férias de Santos. E hoje a gente pôde se encontrar depois de tanto tempo, né? E fazer esse episódio mais que especial para todos vocês. Então é isso, todo mundo pediu muito, a doutora de Vidinhas aqui. Um beijo! Beijo.